Santos. Gravando! Grande Roberto, tudo bem por aí? Tudo bem, e você, César? Tudo em tudo em paz por aqui. Vai chamar os outros, né, pelo segundo nome, né? Nome cósmico, nome cósmico. Tá. Beleza, então, vamos iniciar aí mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 82. E o tema de hoje é um pouco grande, cara, mas eu não consegui condensar um nome menorzinho, né, que fizesse sentido. Então, o título é: Seria a vida uma série de sonhos uns dentro dos outros? Então, eu acho que, num primeiro momento, para quem assistiu aquele filme A Origem, né, talvez seja uma imagem, uma forma de você se identificar com esse tema que esteja relacionado com filmes, né? Que acho que é o filme que mais se enquadra nessa noção, se bem que não é exatamente a ideia do filme que eu quero explorar aqui, mas essa noção, né, de que como os sonhos podem estar muito mais relacionados como algo em uma escala maior, né? Pode, né? Ser mais uma especulação dentre outras, não estou falando que estou falando que nos damos a liberdade de pensar sobre, né? Afinal de contas, é insólito, então se é insólito, tá valendo. Pois é, né, cara? Mas essa ideia de que eu, na verdade, ouvi isso. Eu não lembro se eu vi isso pela primeira vez no livro do Viver e do Morrer, né? O livro tibetano do Viver e do Morrer, alguma coisa nesse sentido, ou foi do próprio Bernardo Kastrup, ou se foi os dois, enfim. De alguma forma, bom, o Bernardo Kastrup sempre menciona, sempre fala um pouco a respeito disso, mas, se não me engano, no livro tibetano do Viver e do Morrer também há algo nesse sentido de haver uma certa semelhança entre esses processos, né? Então, eu achava interessante a gente tentar ver se a gente consegue explorar outros aspectos disso, né, por aqui, dessa ideia de que, de repente, os sonhos sejam uma espécie de, não sei se é intencional isso, mas uma espécie de dica que nós temos, né, de como é que a coisa pode ocorrer após a morte, né, ou seja, da mesma maneira que nós sonhamos todas as noites, muitas pessoas falam que não sonham, né, na verdade, assim, é mais provável que elas tenham sonhado, mas não lembrem, não se recordem desse sonho, né? Mas de que quando você acorda para essa realidade aqui, você não fica de luto, né? Porque o seu avatar dentro daquele sonho, né, foi dizimado, né? Porque você acordou, o que aconteceu com aquele avatar? A gente não sabe, nunca vai saber, porque, né, você nunca volta no mesmo sonho para saber se houve continuidade, embora há sonhos em que parece haver uma certa sequência, né? Eu mesmo já tive sonhos assim, em que, muito estranhamente, há uma casa em um determinado local que eu já conheço e eu sempre retorno lá, e eu sei o posicionamento dos cômodos, o que vai estar atrás de uma determinada porta. É muito estranho isso, mas não parece haver uma sequência no intuito de... da mesma forma que nós temos aqui, né? Essa ideia de ser bem sequenciado, né? Ali há uma sequência no intuito de ser um lugar que eu já parece que visitei, ou um lugar também, entre aspas, né? Mas, assim, uma localidade na mente onde não é a primeira vez que eu acesso. Mas, então, acho que há uma série de correspondências e analogias interessantes que podem ser extraídas a partir dessa comparação que a gente pode se fazer, né, em relação a isso, e de que, muitas vezes, de repente, essa ideia de que muitos entes queridos, ao partirem... tomando um chazinho agora aí, né, tá ficando chique, hein, cara? Nesse frio, mas... de que muitas tentativas, né, assim, embora você tenha, por exemplo, toda a literatura aí de Chico Xavier e outras literaturas espíritas indicando de que há realmente essa possibilidade de se comunicar com os entes queridos já falecidos, na maioria das vezes isso não ocorre, né? Em termos de estatística, eu acho que se a gente fosse atrás disso, muito mais pessoas estariam a fim de fazer esse tipo de conexão, esse tipo de contato, né? Mas talvez por um processo talvez semelhante desse, da gente acordar de algum sonho e nunca mais se preocupar com aquele sonho onde você foi literalmente dizimado, né? Então, essa ideia de haver um eu, né? A identificação com o personagem dentro daquele sonho, que ocorreu, obviamente, dentro da nossa mente, né? Não no mundo externo, e a partir do momento que há essa ideia, né, de separação entre a pessoa que é a testemunha e o objeto e o cenário, e tudo isso ocorrendo na nossa mente, se isso não poderia, numa outra escala muito maior, também corresponder à nossa realidade por aqui, né? Então, eu acho que é mais ou menos em cima dessas ideias que eu gostaria de conversar contigo, né? Também apelando para a lei da correspondência, a lei hermética, né? Da correspondência, assim como esse e-mail embaixo, e aí a gente vai trocando figurinhas e tentando ampliar esse conceito até onde a gente conseguir. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Legal, não, muito bom. E você falou da conexão da lei uma das leis do Kybalion. A gente pode fazer várias outras conexões do em cima e embaixo, depois a gente pode até explorar.
Uma das coisas que eu descobri, e até fazendo um gancho com aquilo que a gente conversou semana passada, a gente tem muitos pontos de pesquisa de interesse, né? E que a gente troca e tal. E sonho sempre foi uma coisa que vem e vai, né? Vem e vai. Primeiro veio com Freud, depois vem e vai. E recentemente eu te mostrei até o livro, né? Que eu estou mergulhado nele aqui. Legal. E estou no Isso, finalzinho e tal. uma outra sincronicidade muito interessante, né? Porque eu não fazia ideia de que precisava ler esse livro quando eu propus esse tema. Publicado em 2020, então há 2 anos que eu estava buscando, esperando um tempo, tal, e o Dr. Siddhartha Ribeiro é neurocientista, então ele colocou dentro dos moldes científicos toda a pesquisa de sonho que existe. Então, para começar, pegando o gancho que você já falou, parece que se a pessoa não tiver algum problema sério no cérebro, ela sonhará. Todo mundo sonha. Se ela lembra ou não, é outra história, né? E lembra de vários sonhos. Além disso, estudos indicam que todos os mamíferos sonham. Qual a diferença? E aí vem o primeiro pulo do gato. Nós, os seres humanos, somos a única criatura capaz de sonhar e narrar os sonhos. E aí já vem outra história que a gente levanta. Segundo lugar, se não me engano, nas aulas de francês, sonho é pequena morte. Se não me engano. Porque a ideia era essa, você tem lá e você morre, acorda no dia seguinte e vai para frente. Então tem essa analogia de alguma maneira, né? E terceiro, eu não sabia, ver pelo livro aqui do Dr. Siddhartha, existem pelo menos 3 grandes bancos de sonhos. Isto é, pessoas relatam que elas sonharam e escrevem e vão colocando. Tem um deles que tem 250 mil. Nossa. Então, há padrões que podem. Então, tem sonhos que se repetem, que continuam? Tem. Tem sonhos que são sempre os mesmos, tipo aquele filme da marmota? Tem isso aí que você aparece nessa casa e depois você continua e está sempre na mesma casa, mas situações diferentes? Tem. Tudo que a gente imagina tem, mas tem certos padrões, né, que a gente pode analisar. Mas, enfim, voltando ao que você falou, é um universo gigantesco no qual a gente passa, se a pessoa é sadia, 1/3 da vida. Ela passa dormindo, não todo o tempo sonhando, mas uma parte substancial dos sonhos, se ela é sadia, ela sonha. Então pode ter 4, 5 sonhos na mesma noite. E como deixar isso à parte, né? Só para apimentar um pouco a conversa, você falou agora que geralmente a gente não dá muita bola, não vou me lamentar que eu estava no sonho e morri, que é verdade. Mas, depois a gente pode aprofundar isso, segundo o Dr. Siddhartha aqui, só depois do iluminismo, quando entra o capitalismo e quando entra a ciência, o sonho perde a importância que ele tinha nos outros 6.000 anos antes, porque era coisa típica de discutir em comunidade, os sonhos coletivos, como a gente vai tocar isso para frente. Inclusive, quando a gente fala em aspiração, eu sonho em ser um astronauta, eu sonho em ser rico, olha o termo que se usa, sonho. Porque os sonhos invariavelmente envolvem uma ação, uma coisa que eu gostaria, um desejo, melhor dizendo, um desejo que eu gostaria ou não desejaria que acontecesse. Mas sempre foi importante e foi perdendo tempo. Ele até brinca. Imagina um diretor da empresa e fala, nós vamos mudar aqui a diretriz do nosso foco porque eu sonhei que a gente tem para outro lugar. Não seria considerado sério um executivo desse. Há 300 anos era, porque fazia parte de tudo. Que família hoje se reúne no café da manhã e fala, o que nós sonhamos ontem à noite? Ninguém faz isso. E é um poço importantíssimo de informação individual e coletiva que a gente tem perdido. A modernidade perdeu, a ciência veio matando, a tecnologia, infelizmente, com os avanços que criou, a gente não conversa mais sobre isso. É quando é esporádico, né? Esporádico, no conjunto, alguma coisa. E, segundo ele, é fundamental em termos de saúde individual e coletiva. E aí dá para explorar também outros aspectos do tipo, né, de que quando sonhamos, estamos em contato direto com o inconsciente coletivo, e então, onde termina a individualidade, onde começa o coletivo, fica muito permeável, né, muito poroso, assim, essas coisas se entrelaçam, né? Então, dá para adentrar também no universo do inconsciente coletivo, que o Jung explorou muito bem também, né? A questão dos arquétipos, muitas vezes nós temos sonhos arquetípicos, né? Coisas que estão mais relacionadas à história da humanidade, no contexto mais amplo possível, e não necessariamente do ponto de vista individual, né? Perfeito. Se não me engano, não foi
a interpretação dos sonhos, o primeiro livro do Freud, 1899, começou por ali. Ele diz isso, que Freud chamava de sonho a via régia para o inconsciente. Olha essa porta que a gente tem do inconsciente que a gente já falou aqui, todo mundo concorda, é o oceano no qual o nosso consciente pequenininho, no potezinho, está imerso nisso. Se a gente tem essa porta que toda noite nos permite franquear, por que não explorá-la? Né? Por que não dar mais bola para isso? E parece que quanto mais você fala sobre o assunto, pelo menos acontece isso comigo, mais você vai tendo consciência desse processo, né? As sincronicidades, elas parecem que começam a ocorrer porque, mesmo sem fazer qualquer exercício especificamente, né, para tentar ampliar a consciência de alguma forma, não, só de comentar a respeito, parece que os sonhos eles passam a ficar mais nítidos, você consegue se recordar mais deles. Recomenda-se criar um sonhário, um diário de sonhos, tomar nota, dá um tempo, não levantar a primeira coisa que pega, que a gente faz hoje, pega o celular. Não, dá um tempo, tenta pegar essas memórias que estão lá. Ele até explica neurologicamente, quando a gente acorda, existe um hormônio que eu não me lembro agora, não sei se é... Eu não me lembro agora, que ela não está concentrada na memória, a gente precisa dar um tempinho para que ela venha e retenha a memória. Então ele recomenda, dá um tempinho, recoleta devagarinho o que está lá, porque é muito fugidio, tanto é que a gente esquece, a gente bobear esquece, né? Exato. A gente não faz isso, a gente levanta correndo, olha o celular, vai lavar o dente, claro que vai esquecer, não vai. E é um manancial importantíssimo de informação. E aí, assim, talvez uma coisa que seja legal a gente colocar aqui ou marcar bem para que as pessoas não achem estranho no primeiro momento, é essa questão do relacionamento, né? Que eu, pelo menos, e vocês estamos tentando fazer entre a morte e o sonho, de como há, talvez, certas disparidades aí, ou, muitas vezes, por falta de entendimento e aprofundamento na questão, o que se entende por disparidade, na verdade, numa camada subjacente, há uma ligação, há um processo que pode ser compatível, né? Então, por exemplo, a questão do esquecimento que você acabou de mencionar, né? Bom, a gente poderia, partindo do princípio que a gente aceita a reencarnação como uma possibilidade, você poderia falar assim, poxa, mas eu não me recordo das minhas outras encarnações, assim como você não se recorda do sonho que você teve. Né? É numa escala mais ampla, né? E aí a gente pode trabalhar em relação à questão da correspondência, da lei da correspondência, é numa outra escala, é num outro âmbito, mas parece se tratar do mesmo processo, de forma que se encontra dentro de um espectro, né? Que ele é elástico, né? E parece que está interrelacionado nessa questão. Então, esse é um dos aspectos. A questão do esquecimento também poderia explicar, pelo menos em parte, essas analogias que a gente está tentando estabelecer aqui. Né? E quer botar mais pimenta na brincadeira? Bora! Assim como existem técnicas ou psicotecnologias, eu adoro esse termo que eu vi outro dia, o pessoal da teoria integral Zam, para você recuperar esses sonhos que a gente não costuma lembrar, não existirão técnicas, recursos para a gente lembrar de vidas passadas, psicotecnologias também? Quem as pratica? Tem muita gente que diz que lembra, que pratica, que faz. É possível recuperar aquelas que são importantes. Nunca recuperaremos tudo, porque nem tudo é importante. É importante esquecer algumas coisas, é importantíssimo. Mas algumas coisas-chave estão lá. Exato. E esse processo de esquecimento realmente parece fazer parte, né? E parece estar relacionado intimamente à questão do foco, né? E o quanto que a nossa biologia foi sendo moldada ao longo dos milênios, né, de existência, com o intuito de fazer com que a gente sobreviva, né? Então, muito provavelmente é um esquema, um artifício do nosso metabolismo, né, de focar, né, nas coisas realmente importantes que estejam relacionadas com a nossa sobrevivência e não outros assuntos ou outras informações ou outros tipos de acesso à realidade que não estejam diretamente relacionados à sobrevivência, né? Isso poderia até nos atrapalhar ao invés de ajudar. Né? Poderia. E olha só, te ouvindo agora, ele chama de oráculo da noite, né? Qual que é a ideia central, segundo ele? Usando até o termo que Freud usou, que os sonhos seriam muita parte dos vestígios do dia. A maioria das memórias da vigília entre a noite são reembaralhadas e formam histórias e tal. Se você se dedica e começa... E por que ele chama de oráculo? Porque, de alguma maneira, esses acontecimentos projetam futuros prováveis, não deterministas, prováveis. E aí que os povos antigos e os ameríndios até hoje, os aborígenes se reúnem até hoje, conversam sobre o sonho anterior, de novo, individual e coletivo.
pode te dar algumas dicas. Não são deterministas, mas são provadas. Legal. Fazendo a analogia do, assim como é embaixo, como é em cima. O que é essa existência agora com relação a todas as nossas existências? A gente é partir do princípio que a encarnação, a consciência consegue transcender. Uma parte desse pacote todo, ela está contribuindo com esse pacote todo que terá reflexos lá na frente. Puxa, se eu conseguir ter flashes anteriores e conseguir fazer uma vivência agora boa, eu estou preparando o terreno para o meu próximo grande sonho, minha próxima vida encarnada. Uma das analogias que se faz também é a vida encarnada é um grande sonho, né? A vida de grande Maia é uma grande ilusão, que a gente está aqui convendo. Não deve ser por acaso essas analogias linguísticas em todos os idiomas. Exato, e a gente tende a achar, não, isso é uma coincidência ou uma coisa, né, que é secundária, não tem valor, mas se a gente for analisar a fundo, a gente vai começar a encontrar muitos pontos convergentes, né, cara? Uma coisa que você falou do sonho agora, que me fez lembrar desse treino, né, que você mencionou, eu li num artigo também, não faz muito tempo atrás, sobre uma descoberta que eles fizeram de que os animais, havia aí alguns biólogos, alguns cientistas, eu não lembro agora exatamente quais, interessados em saber por que os mamíferos eles já nascem prontos, né? Assim, já, né? E, geralmente a mãe larga esse filhote na natureza e ele já está teoricamente pronto, com o instinto lá já prontinho para se virar, né? E sobreviver. E aí eles descobriram que já durante a gestação esses fetos em desenvolvimento já passam, dependendo aí tem que analisar exatamente em qual momento que isso começa a ocorrer, não lembro, né? No artigo falando, mas eu lembro que eles verificaram que eles já sonham. Ou seja, esse sonho já seria uma preparação para aquilo que poderia ocorrer no momento posterior, né? Que seria a vida, a preparação para essa vida na natureza, né? É interessante isso também. Como eu te falei, eu não sabia. Dr. Siddhartha aqui lista das pesquisas neurológicas, todos os mamíferos sonham. Aqueles não chegam para você e contam a história. Exatamente. Quem tem cachorro, quem tem gato, vê eles dormindo e vê perfeitamente eles lá, como se estivessem interagindo. A gente até brinca, tá perseguindo alguém e tal. Imagina que loucura é isso. Que fantástico é isso. Pois é. E é legal também essa questão da gente, a questão do luto, né, em teoria, e de repente, essa transição da consciência para pontos focais, né, seja nessa vida, ou seja dentro do sonho, como é que esse trânsito, se não bem entendido, se não bem ampliado, né, para essas outras formas de interação com a realidade que extrapolam aqui o mundo tridimensional, ou o que a gente chama de realidade consensual, o quanto que isso fica travado e nos bloqueia em uma série de outros aspectos, né, no sentido, inclusive, bem depressivo, né, de que acabou a vida aqui, não tem mais nada além disso, ou eu não considero a possibilidade da vida ser algo muito mais amplo, porque simplesmente eu só me recordo, né, do momento em que eu nasci, e olha lá, né, que muita gente a gente esquece toda a infância, né, passa a se lembrar só na vida adulta, e vou morrer em algum ponto no futuro, e é isso, né? Então, assim, a coisa parece que vai abrindo espaço, né? Parece que a consciência ela vai ampliando e você vai enxergando como se fosse um foco de uma lanterna, assim, outros aspectos da realidade que até então você estava ignorando, né? E caiu o sonho também fazendo parte desse contexto como a mente, né? Sendo a fonte de tudo, né? A mente universal, sendo o substrato de toda a realidade existente, né, cara? Super bem colocado. E olha só que interessante. De novo, quem seria o advogado do diabo? Quem mais resiste a tentar considerar o sonho como uma matéria de trabalho científico? A cientista materialista, a ciência materialista, que se nega a fazer isso. Aí ela esquece detalhes como Dmitry Mendeleev, o russo, sonhou com a tabela periódica, prontinha, montada. Kekulé sonhou com o benzeno, prontinho, montado. Ele anos e anos tentando montar o módulo do benzeno, montou. São inúmeras as histórias de cientistas que tiveram ahá, eureka, Exato. e a sonho. Exatamente. E assim, cara, exato, o que é isso, cara? Então, assim, parece a fonte realmente de vários aspectos que nós encenamos dentro dessa realidade consensual, mas a gente não dá valor para isso, né? A gente não para pensar a respeito disso, e lógico, em um certo sentido dá para entender, porque a nossa vida, nosso cotidiano é implacável, temos que trabalhar, né? Enfim, a sobrevivência impera, mas existe ali algo atuando, principalmente em relação à sincronicidade, né, cara, que é uma coisa muito interessante a gente analisar, né, cara, de que essa relação por associação e não uma relação causal.
que é muito estranha, né? Porque, assim, e se você parar para pensar, considerando que a mente é a fonte de tudo, a consciência universal é a fonte de tudo, essas associações elas passam a deixar de ser misteriosas, né? Então, a questão da sincronicidade, por exemplo, ela passa a fazer muito sentido, porque a mente, ela é assim, a mente, ela atua por associação, por natureza, é dessa forma, né? Então, a gente não estabelece uma relação causal, porque aqui, aparentemente, né, nesse mundo de Maia, as coisas ocorrem de forma causal. Mas, considerando o mundo dos sonhos, por exemplo, que é a questão arquetípica, as associações, né, um pensamento levando ao outro, as próprias experiências com substâncias psicodélicas também, que as pessoas passam por elas e narram no retorno, que você mencionou que é importante narrar depois, né, cara? Narram nesse retorno a noção e o senso de realidade vivido lá, às vezes ultrapassar o senso de realidade que é vivido aqui, ou seja, lá parecia ser mais real que aqui. Então, assim, por mais que, lógico, haja uma série de espectros que são importantes a gente verificar com cuidado, né, de que até que ponto a substância está gerando lá um ruído, isso está gerando um tipo de fenômeno, ou se realmente há uma ultrapassagem em um certo limite, um certo ponto onde as coisas passam a ter um outro sentido. E aí, no retorno, né, quando você volta dessa experiência, que não deixa de ser, né, tudo é experiência, né, por isso que é consciência, né, onde há a experiência e a consciência, desculpa, onde há experiência e a consciência, não. Sempre há experiência, né, mas a consciência é um processo que vai além. Tem a questão da metacognição, que também é importante, que eu queria mencionar isso mais para frente, que talvez, que mecanismo estaria por trás em relação ao desenvolvimento do próprio universo, que seria interessante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você volta para cá, você volta para essa experiência da realidade, falando assim, cara, ali pareceu mais real do que aqui, então, o que impede daqui também não ser uma espécie de sonho? É isso que o Bernardo Kessler menciona, que não há como diferenciar uma coisa da outra. E é muita pretensão da nossa parte, ou sei lá, achar que não é válido, essas experiências não sejam válidas, porque justamente aqui não há... e parece que a forma de o cérebro ser desligado dessas experiências, que também é uma outra coisa interessante, que pensava-se até então, antes das máquinas de ressonância magnética, né, serem criadas e desenvolvidas ao longo dos anos, de que haveria uma explosão, né, de efeitos químicos dentro do cérebro, né, através do uso de substâncias psicodélicas, e isso obviamente explicaria, né, o cérebro brilhando feito uma árvore de Natal, por que as pessoas passam, né, por experiências assim tão alucinantes, tão marcantes, né? E na verdade é o contrário, né? Percebe-se que todas as experiências, as pesquisas estão sendo feitas nesse sentido de que o cérebro ele dá uma apagada geral. E isso é completamente contraditório do ponto de vista do paradigma materialista, né, que é um choque, né? Como assim, né? Isso não se explica dessa forma, mas aí entra toda a questão do idealismo metafísico que explica tudo isso, beleza. Mas, de qualquer maneira, que papel, né, que essas experiências estariam ocorrendo em outros níveis, aí nos dizendo, né, dando uma dica, olha, se liguem, tem mais coisa em jogo, tem mais coisa acontecendo que vocês não estão prestando atenção. Né? É amplo. De novo, eu acho que como gera dúvidas naturais e desafia a um estudo, desafia aos padrões, aos paradigmas estabelecidos, nem todo mundo tem coragem ou disposição para botar o pé na água gelada, né? Você falou agora, num dos livros que está na minha fila, aqui deve ser o quarto ou quinto logo, que eu baixei outro dia, um pesquisador norte-americano, ele foi além do Stanislav Grof. Ele coletou 1.500 casos de pessoas que tiveram, acho que o termo que você quis lembrar outro dia era substâncias enteógenas. Enteógenas, exato. Isso, que é o termo que você está usando agora. Correto. 1.500 casos, e eu vi só a estatísticazinha na aba do livro. 94% das pessoas dizem essas palavras. Aquela realidade é mais real do que essa. 94%. Independente do país, classe social, nada. Então, tem alguma coisa. De novo, reforçando o que você falou, as pessoas estão vivenciando a experiência e estão dizendo que aquilo que teoricamente é intangível é mais real que isso. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Tem coisa. E 94% não é uma estatística. Não é além. Nada fora, né? Segundo ponto, a parte do eletroencefalograma, que você falou muito bem, que o pessoal da teoria integral chama do quadrante superior direito. Legal.
o sono é fundamental para a gente relaxar o corpo, sabe? Eu conseguir fazer uma limpeza dele, uma série de coisas, estruturar, reforçar as memórias que são importantes, descartar outras coisas, mas a consciência está lá. Só porque nós estamos em vigília, ela está parada? Não, ela está liberando. E o cérebro está pegando coisas, está juntando pedaços, está criando imagens. E nós estamos sonhando, mas a consciência está lá. Às vezes ela está sonhando, quando ela não está sonhando, ela está fora. Aí a gente pode entrar nas experiências fora do corpo, uma série de outras coisas, mas ela está ativa, ela não para. Ela pode diminuir de ritmo, mas ela não para o tempo inteiro. Por quê? Porque ela é o que a gente vem advogando aqui, ecoando o que todo mundo está dizendo. Ela é o que é. Ela é a grande verdade. Ela é o grande eu, o self. O resto é mecanismos, é a maquiagem, é a fantasia que a gente está usando para cada um dos sonhos. Nessa Matrix, a gente está usando isso com essa realidade, mas tem outras coisas aí. Né? Exatamente. E aí eu acho que é talvez um momento adequado agora, mas quase aí chegando à metade do episódio, de a gente parar para especular ainda mais. Em relação, por exemplo, poxa, então vamos pensar a respeito. Se os sonhos parecem não seguir, pelo menos do ponto de vista que nós conseguimos recordar, seguir uma sequência, né, olhando daqui, por que aqui parece não, evidentemente há uma sequência, né? Então eu estava aí, a especulação pura da minha parte, eu tentando resolver esses problemas dentro da minha cabeça, e aí me passou a ideia de que, olha, há um histórico planetário, um histórico da humanidade como um todo, e aí a coisa extrapola a individualidade, eu acho que como espécie faria mais sentido, de dar uma sequência, um encadeamento a um processo evolucionário que precisa avançar em relação à metacognição, né? Então, ao que parece, né, aí, mais uma vez, utilizando os sonhos como um parâmetro de análise e de correspondência e de associação. Na maioria das vezes, os nossos sonhos são inconscientes, ou seja, não há uma metacognição ali, né? Você não, geralmente acontece isso, né? Você não acorda no meio do sonho e fala, nossa, eu estou sonhando, eu estou dentro de um sonho, né? Isso acontece, mas num grau muito menor do que o processo de você estar lá presente, está passando pela experiência, mas não existe a metacognição, que eu tenho noção de que eu estou passando por essa experiência, e agora essa experiência é consciente. Então, talvez na natureza, no geral, né, assim como a gente percebe, por exemplo, no reino animal, né, então a gente parte dessa dedução também de que os seres, os animais não são metaconscientes, ou a metaconsciência, a metacognição, ela apareceria nos animais, aqueles que são rotulados por nós como os animais superiores, né, os primatas, os cetáceos, algo assim, de ser um processo mais raro. Ou seja, há uma necessidade de haver maiores níveis de complexidade metabólica e evolutiva para que esse momento emerja em algum momento onde há uma maioria inconsciente. Então, talvez, em termos evolutivos, nesse planeta, essa questão da metacognição, essa questão, inclusive, que a gente pode até fazer uma analogia com o budismo, né, com o hinduísmo, que é o despertar, requer o quê? Toda uma base biológica ao longo de milhões, um grande esforço de investimento, né, na sequência para que esse momento finalmente ocorra e aí você promova a metacognição e a própria evolução do universo através desses olhos, que são os olhos da metaconsciência, né, cara? Então é uma especulação que eu fiz, tentando unir, inclusive, porque assim, eu acho que também sempre foi um mote nosso, né, desse trabalho que a gente está fazendo aqui, de nunca colocar ciência para escanteio, né? E sem necessidade de criar uma nova ciência. Não, peraí. Eu acho que a ciência tem o seu papel, né? Ela tem o seu lugar, né? Você advoga isso também. Então, como utilizar o que já existe, né? O que a ciência diz que é válido, né? As percepções dessas regularidades, desses padrões repetitivos e depois a questão da previsão, né? Toda a ciência, toda a tecnologia surgiram a partir daí, de dar essa completude, né? Ou seja, utilizar a ciência por um lado e essas especulações que nós fazemos por outro, com a ideia do idealismo metafísico, ultrapassando o paradigma materialista, de dar um sentido para as coisas que já estão aí, né? E não negar aquilo que já foi mais do que comprovado, né? Que não teria nada a ver. Então, eu pensei algo nesse sentido. Não sei o que você acha dessa ideia, sei lá. Eu acho genial. Eu te ouvindo, eu vi alguns paralelismos com algumas das ideias que o pessoal da teoria integral advoga. Vou te dar alguns exemplos.
Primeiro, reforçando o que você está falando, a gente advoga, assim como muitas outras pessoas, que a ciência precisa apenas ser um pouquinho mais ousada, expandir um pouquinho as fronteiras que ela tem de pesquisa, não fechar as portas, não dizer até aqui, daqui para lá não existe, ou é fantasia. Não é. Pesquisar, como tem um monte de gente fazendo no mundo hoje, um monte. Estão fazendo e vão mudar o paradigma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o pessoal da teoria integral fala, que você falou agora? Existe uma ordem de crescimento, de evolução, de desenvolvimento humano. Casinha 1, casinha 2, casinha 3. Egocêntrico, etnocêntrico, multicêntrico. É normal. Se não passar por isso, não vai. Nessa visão aqui. Agora, a vida física material, ela tem certos limites, tem essa ordem. Inclusive, essa é uma das interpretações mais interessantes de karma que eles dão. O karma é que eu trouxe até aqui agora. Quando eu acordar amanhã, eu parto desse princípio. Eu não parto de outra vida, eu não parto de outro corpo, outra... Não, é isso aqui. Mas o número de possibilidades que eu tenho é infinita. Mas deste ponto. Então, não é que ele está determinado. Deste ponto é infinito. E no final do dia, eu criei outras coisas. Né? Então, essa limitação física, eu vou usar o termo na ausência de uma palavra melhor, é o que dá esse direcionamento para a gente continuar crescendo. Mas quais são os limites do sonho? Nenhum. Então, ele tem mais espaço para poder explorar outras coisas. Né? Agora, tem uma coisa interessante também, que depois a gente precisa botar nesse pacote. O sonho lúcido existe, sim. Isto é, a pessoa que eu estou sonhando. E pode atuar ali. Tem vários casos, se não me engano, desde 1975, com um cara chamado Stephen LaBarge, que é investigado em laboratório. Então, o cara vai... não sei se eu te contei essa história. Ele está sonhando e ele fala, como é que eu vou sinalizar para o cara que está lá no laboratório, olhando o encefalograma, que eu estou consciente? Então, ele falou, vão ser 6 movimentos rápidos do óleo para um lado e 6 para o outro, você vai saber que eu estou consciente. E foi. Então, ele consegue medir, olha, a partir daqui ele está consciente até aqui. Consegue medir isso perfeitamente. E lá, estou sonhando, o que eu faço agora? E, viaja, começa, mata o monstro que está lá dentro, mata o dinossauro. E um outro cara que eu comecei recentemente, sabe o que ele tem feito? Ele tem feito consciência cósmica, me diz alguma coisa que eu não sei. E recebe respostas. É muito interessante. Legal. É uma porcentagem pequena da população que ainda tem sonhos lúcidos regulares. Mas tudo indica, segundo eles, é uma tendência evolutiva que muitos de nós teremos acesso lá na frente também. Não vai eliminar outro sonho, mas também faz parte do pacote. Legal. Agora, pegando a tua analogia, cara, a grande sacada o grande desafio é tentar fazer uma teoria em que a gente consiga colocar tudo isso dentro do mesmo mosaico. Dá trabalho? Claro que dá. Vai ter muito ponto de interrogação? Claro, porque a gente está roçando a grande realidade com R maiúsculo. Agora, o que a ciência materialista faz, que é descartar tudo isso e querer se concentrar só numa coisa que é causal, quando o atemporal, o ar espacial, quer dizer, já existe, já está comprovado, negar-se a explorar esse tipo de coisa é que é a grande burrice, né? Dá um pouco o braço a torcer para a gente poder explorar outras áreas, com todo o risco que ocorra. Ah, mas eu vou entrar no subjetivo, ele é muito complicado. Claro que é complicado, mas como é que eu vou tirar subjetivo de uma parte que é intrínseca a nós? Exatamente. Não dá como. Mas você mencionou... Bom, primeiro que acho que era legal fazer só um parênteses aqui. Eu sei que você pensa assim, mas é que você falou a ciência não é usada. Na verdade, assim, a ciência, ela não tem essa questão... É uma ferramenta, né? Assim, na verdade, quem tem que ser usado são os cientistas, né? Aqui a ciência ela é neutra, né? Ela simplesmente analisa os padrões das regularidades e prevê através deles. Mas, na verdade, os cientistas precisariam ser mais ousados, né? Mas aí a gente vai entrar já falamos aqui um capítulo, um episódio inteirinho dedicando às limitações da ciência. Tem que fazer agora as limitações dos cientistas, né? Não da ciência em si. Mas tem razão. E como eu digo, só em 3 grupos que eu estou, no Instituto de Ciências Noéticas, na Comissão Galileu e no Clube de Budapeste, são pelo menos 1.500 cientistas do mundo inteiro. Todos ousados, todos que vão para o laboratório mexer com telepatia, com sonhos, com uma série de outras coisas. Cientificamente, tabulando, medindo, esse tipo de coisa. Claro, nós vamos encontrar outras maneiras de fazer, né? O próprio Donald Hoffman também, ele navega nesse sentido, o Bernard Kessler, esses caras também fazem.
Mas, então, voltando, cara, então, assim, essa questão que você falou da metaconsciência ou do despertar dentro do sonho, né? Puxa, estou sonhando, então agora o que eu faço conscientemente, né? Então, eu acho que você tem razão. Ele ocorre, já ocorreu comigo também, mas não é tão frequente. Não. O mais comum é você estar passando pela experiência e não ter controle sobre ela. E aí, o fato de não ter controle me leva a também ser obrigado a entrar numa outra seara aqui, que são a questão dos pesadelos, né? Porque também os pesadelos fazem parte, não é só coisa legal, não, né? Então, já tive pesadelos horríveis, horrendos, em que acordar do pesadelo é muito bom você sair daquela condição, né? Então, lógico que, salvas as devidas proporções, também pode haver em determinados momentos, e eu acho que talvez isso leve a muitas pessoas fazerem essa tremenda burrada, que é de se matarem por não estarem conseguindo viver aqui, na esperança de que, ao se fazer algo assim, isso a liberte de uma angústia muito grande, que é uma coisa assim insuportável, a pessoa vai ter que se livrar de alguma forma, né? Então, é interessante essa tipo de analogia também, o quanto que os pesadelos também fazem parte da mecânica mental, tudo aquilo que, né, já abordamos no outro episódio também, de bom e de ruim, surge dentro da mente, né? Então, existem os pesadelos mais horríveis, os pensamentos mais atrozes, as violências mais absurdas, que também têm origem no pensamento, né? Então, isso também faz parte do pacote, e de que maneira que a gente entrelaça essas coisas, né? Bastante interessante isso também. Não, legal. E fazendo a analogia, originalmente a palavra pesadelo é um sonho ruim, não é? Mas a gente, olha como extrapolou. Muitas pessoas dizem, minha vida é um pesadelo. Meu trabalho é um pesadelo, meu casamento é um pesadelo. A gente traz para essa vida aqui, né? Segundo o Dr. Siddhartha Ribeiro, como os sonhos são uma reacomodação, um rearranjo de memórias que o cérebro vai criando e que deixa disponível para a gente poder trabalhar, não são só coisas boas. Se você está passando por um momento ruim ou por alguns picos de estresse, é claro que isso vai ser de alguma maneira refletida ou não. E não é por acaso que a gente nunca morre, a gente nunca não sente a dor, a gente acorda. No limite, o corpo mesmo dá um jeito de poder nos tirar deste pesadelo, né? É muito interessante isso, ele dá um jeito. Ele dizia, isso não é de agora, é de tempos imemoriais, se conversava sobre quantos faraós não tiveram sonho. Acabou, nós vamos falar da interpretação do sonho, né? Quantos faraós não tiveram gente sonhando, isso vai acontecer contigo, tal? E muitos sonhos proféticos, e muitos não aconteceram, e nunca saberemos se não aconteceram, porque foram medidas anteriores tomadas, precavendo-se de alguma coisa que poderia vir a acontecer. Sempre ocorreu em todas as civilizações, registradas, desde que a escrita existe, sempre existiu e nos acompanha, bom e ruim. Cara, e esse acordar, né, que não é por acaso também que fala de despertar, né, cara, é uma outra coisa interessante, uma palavrinha muito legal, cara, né? A analogia é genial. O que é esse despertar, né? Muitas vezes a gente tem pesadelos na vida mesmo e a gente só consegue dar uma virada de mesa na nossa vida por causa de um despertar mesmo que ocorreu, né? Uma mudança de chave. Não, assim não dá mais para ficar, ou tive algum insight, ou vou mudar minha vida porque desse jeito não dá mais para levar adiante, e você muda, né? Você desperta para uma outra condição da própria realidade tridimensional que não envolve o sonho propriamente dito, né? Então, mais uma vez, recai tudo na mente, tudo na consciência, como pano de fundo. Né? Bem interessante, te ouvindo agora, eu não sei se em todos os idiomas, eu vou pesquisar porque eu adoro essa parte de idioma, mas na maioria existe uma distinção clara entre o acordar e o despertar, né? E na parte espiritual, pouca gente fala em acordar, o termo é despertar. Despertar do quê? Fazendo analogia com o sonho, de uma inconsciência para uma vida consciente, para uma existência consciente, em todos os níveis, como diz o pessoal da teoria integral, infinitamente para cima e infinitamente para baixo. Mas sempre podemos estar despertando, né? Essa é a ideia. Porque a analogia que a tecnologia tem usado recentemente é a ideia da Matrix. Vamos despertar. É a pílula azul, né? Vamos despertar, vamos sair deste mundo que é ilusório, né? Tem uma ilusão por trás, né? Ilusão, maias, a linguagem está sempre permeando a nossa existência. Lembrando também, não sei, agora você falou alguma coisa no meio do caminho que eu não lembro mais o que, né? Mas as associações, né, não param de, né, estarem ocorrendo o tempo todo, que é a questão do livro do Viver e do Morrer, né? Que fala que nós morremos da forma que vivemos, né?
de que não existe nada milagroso assim, né? Há uma transição e você passa a estar vivendo de uma outra forma, né? A partir daí também a gente pode fazer até analogias com certas descrições oriundas assim do universo mediúnico, né? O universo kardecista, né? Das pessoas que se matam, por exemplo, e vão para o inferno ou passam por um período no purgatório, entre aspas, né? Ou num ambiente que não é bom, que não é legal, porque a mente da pessoa está corroída por pensamentos negativos, etc. Então, o livro do tibetano do Viver do Morrer, ele fala a respeito disso, que essa transição ela é em degradê, ela não é quebrada assim de uma vez. Então, se a pessoa morre angustiada, vai despertar angustiada no outro lugar. Né? Só falando referência em relação a esse livro, né? Que, enfim, é uma referência que nós temos aí, a gente não sabe se é verdade ou não, mas acho que está valendo também. Né? E bem colocado. Esse é outro capítulo à parte. Existem certos temas e assuntos que se criou até um termo, né? Tabus, porque ou eles são pouco discutidos, ou eles são a gente coloca muitos dedos para falar, mas não há cultura em que a questão do suicídio não seja um ponto central, nevrálgico, não só na lei dos homens, como nas leis divinas e espirituais. Né? É um tema que a gente precisa conversar. É facultativo à pessoa. Ela é o arbítrio dela. Algumas pessoas vão dizer, mas fulano estava acossado por uma série de espíritos e não conseguiu. Quem puxou o revólver não foi o espírito. Quem deu a facada, quem ligou o gás, no último instante, é o livre-arbítrio da pessoa. Mas, de novo, para a pessoa chegar nesse ponto de ter uma vida tão insustentável, na opinião dela, na vivência dela, que ela chega ao ponto de tirar a própria vida, só estando lá para saber. É muito fácil a gente julgar e dizer, chamar a pessoa de fraca, disso e aquilo. Mas, eu costumo usar sempre esse argumento. Se é parte do jogo cósmico, se é uma ferramenta que o jogo cósmico nos propiciou, antes de dizer se é certo, errado, bom ou mal, é do jogo. É do jogo e temos que conversar sobre a regra, como ela está sendo jogada, como ela está sendo vista. Não fomos nós que criamos. Estamos aí. Já existia antes de virmos para cá e vai continuar existindo. Pergunta para uma joaninha se ela pode chegar lá e se matar. Não sei, acho que não. Quantas criaturas podem retirar a própria vida, né? Não sei, eu poderia pesquisar isso daí. Vou conversar com meu irmão. Interessante, né? Porque me parece uma coisa... Bom, aí também fica muito questionável, né? Dá um tema de episódio inteirinho, que é o livre-arbítrio, né? A questão do livre-arbítrio. Já falamos a respeito disso em um episódio em particular, mas a gente pode fazer uma revisita. Revisitar. Cara, a pessoa que comete um ato desse, teoricamente, está tendo livre-arbítrio para fazê-lo. Porém, se a mente da pessoa está tão perturbada ao ponto de não conseguir diferenciar uma coisa da outra e não ver escapatória dentro das possibilidades existentes, a gente poderia se questionar se até que ponto isso é livre-arbítrio, porque, de repente, a pessoa não tem escolha. Né? Então, é bastante questionável esse ponto aí, né, cara? É impressionante. Mas os animais, parece que o instinto, pelo menos, até onde eu saiba, né? Eu nunca ouvi falar nenhum animal que tenha se matado, a não ser aquela história do escorpião, que parece se você colocar fogo ao redor, mas eu não sei se isso é lenda ou de fato ocorre que o escorpião se mata ao estar rodeado por fogo, né? Exatamente. Mas, enfim, aí vamos entrar em uma outra seara que não é a proposta hoje, mas fica como lição de casa para a gente aí, para tentar... Não será, se existir, vou até me atrever a dizer aqui, se não for a semana que vem eu me retrato. Se existir, e pode ser que exista, no mundo animal, que a gente não conhece tudo, não será porque, meu amor me deixou, eu estou tendo uma crise existencial, romântica, não será por essa razão que a gente não consegue lidar com a coisa. Depois a gente pode estender o conceito de livre-arbítrio. Mas voltando, acho que é bem interessante como a gente roçou uma coisa que é bem legal, como a nossa maneira de se expressar com palavras transita nas duas esferas do inconsciente, sonífero, onírico e da vigília, o tempo inteiro, os mesmos termos. E a gente não se dá conta. A gente faz essas separações que, no fundo, elas estão ali muito bem ligadinhas, muito bem conectadas. E a gente faz essa separação pelo estilo de vida que levamos, na verdade. Uma questão cultural, simplesmente. Não porque a realidade é assim, né? É impressionante. Mas imagina uma coisa, tá? Depois do livro do Dr. Siddhartha, imagina se um grupo de pessoas, uma família, se dedicasse a vamos tentar anotar toda manhã, vamos tentar fazer uma coisa e conversar sobre isso de manhã. A quantidade de informações interessantes, no mínimo divertidas, mas interessantes que poderia vir de lá, desse oceano,
Incomensurável. Aí entra a parte das interpretações, né, que você havia mencionado, né, cara? Bom, aí eu acho que talvez seja a coisa mais complicada, seja justamente essa, né? Porque tem toda a questão das idiosincrasias e essa falta de sequenciamento, né, cara, que atrapalha, porque ao contrário daqui, né, o que se vivencia no mundo onírico ou no universo da inconsciência não parece seguir essas mesmas ordens, né? E aí acho que isso dificulta bastante. Lógico que existem uns livrinhos populares aí, né, dizendo que, olha, se você sonha com tal coisa, é porque, sei lá, seu amor está voltando, o seu amor está se deixando. Existe esse nível popular que a gente pode falar também a respeito dos signos, né, que você sempre lê naquela tirinha de jornal, né, o seu signo do dia, e é tão genérico que vai se encaixar em qualquer situação. Mas eu acho que no nível mais aprofundado pode haver respostas, sim, e alguns sinais. Principalmente o Jung, né, que estudou isso a fundo e percebeu que haviam padrões, e foram esses padrões que obrigou ele a elaborar a teoria dos arquétipos. Né? E a própria interpretação dos sonhos, Freud começou, Jung seguiu, e muitos terapeutas trabalham com isso hoje, está diretamente vinculada ao significado que a pessoa dá naquele momento. Que não basta dizer, não, para mim isso significa isso. É para mim, vírgula, neste momento significa isso, porque nós mudamos. E as interpretações que a gente dá mudam também. Para o mesmo símbolo, para a mesma situação que aconteceu. É muito peculiar, mas é um manancial fundamental. E eu te digo, o doutor Siddhartha coleciona aqui centenas de histórias milenares, desde visões proféticas até indicativos coletivos, de gente que vive com isso, conversar, trocar ideias a respeito e mais. Depois eu te passo, se for o caso, 3 bancos de sonho com mais de centenas de milhares de sonhos coletados no mundo inteiro, com certos padrões e os pontos fora da curva e tudo o que isso significa. Não é à toa. É uma dessas pouquíssimas coisas, ou das muitas coisas que todos nós compartilhamos. Exato. Todos nós compartilhamos. Mesmo quando não lembramos. Exatamente. Mas o interessante, cara, falando dos arquétipos, né, que muita gente tem dificuldade em assimilar, uma explicação que eu achei muito interessante foi quando o Bernardo Kessler mencionou que os arquétipos seriam, na verdade, como se fossem templates. Então, e esses templates da própria mente humana, né, ao longo da história, que gerou esse tipo de impressão, digamos assim, e a gente passa por elas porque a mente age assim, né, através de associações. Então, seria um comportamento mental do qual nós fazemos parte, a gente não está apartado disso. Né? Então, quando fala de um arquétipo, né, parece que é uma coisa que nos obriga a agir de determinada maneira, e isso soa infantil. Mas, na verdade, não. É a própria mecânica mental que ultrapassa o universo individual, ela é necessariamente transpessoal, que se acomodou, ou a agulha passou no LP ali, né, e fez aquela marca, fazendo com que a gente vira e mexe, uma vez ou outra, passe por esses arquétipos, né, em nossas vidas, né, e vivencia essas coisas de forma plenamente compatível. Um exemplo meu, né, pessoal, que eu posso falar para você, foi a própria história do livro, né, que ali eu depois que eu escrevi, né, lógico que na hora eu não estava percebendo isso, me pareceu muito o arquétipo do herói, né, de eu sair de um ponto, né, passar por conflitos, né, desafios absurdos, e aquele conflito, né, chegar num pico onde finalmente eu deu o despertar, né? E a partir dali eu reacomodei tudo em uma outra camada de entendimento, onde essas coisas puderam fazer sentido, né? Então, assim, há ali o arquétipo do herói, mas no momento que você passa por ele, não há essa, pelo menos até o momento eu nunca percebi isso, né? Essa consciência de que você estava, agora sim eu estou vivenciando o arquétipo do herói. Não, só depois que passa, né, que você fala, agora entendi, né? É interessante isso. No meio do olho do furacão, a gente não está percebendo que está lá no meio do furacão. E é bem interessante isso daí. Alguns desses arquétipos, essas estruturas sociais, elas são locais, muitas vezes comunitárias, algumas são globais, planetárias. E todos nós passamos pela experiência do ciclo do herói, e às vezes não só uma vez na vida. Assim como, como é que ele chamava? Santa Clara? Não, não me lembro agora, que ele usa o termo a noite escura da alma. Todos nós passamos por esse momento terrível, e não só uma vez na vida, várias vezes, que pode até vir um flash ou outro, se eu sumisse daqui, se eu me matasse aqui, e depois a gente supera e vai,
A noite escura San Juan. San Juan, são estruturas planetárias das quais, como você falou, dos sulcos do disco, nós, cedo ou tarde, passamos uma ou outra vez, se estivermos crescendo, evoluindo, de maneiras melhores, com outro ponto de vista, com outro tipo de coisa para aprender, nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma jornada, nunca é a mesma. E olha só, e a gente repete essas histórias com outros personagens, com outros cenários, mas a mensagem é sempre a mesma. Então você pega Richard Bach, pega lá o Fernão Capelo Gaivota, tá lá o mito. Pega lá Paulo Coelho, o Alquimista, tá lá. Qualquer Malbataan, tá lá. Qualquer conto das Mil e a Noite, tá lá. Todos nós vivemos isso milenarmente. A Bíblia está cheia de histórias assim. Exato, e a mente funciona através de narrativas, né? Para nós só faz sentido uma narrativa, um sequenciamento de associações. Sem ser assim, é caos puro, né? Não há sequenciamento, não há história, né? Porque é isso que a mente trabalha dessa forma, né? Criando histórias, criando narrativas. E a gente cria isso o tempo todo, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, as relações, né? Tudo funciona através de história, cara, impressionante. Você está te ouvindo agora, me lembrei de uma coisa. Uma das nossas características de distinção de inteligência é que a gente consegue enxergar padrões onde eles existem. E uma das nossas características de distinção de disfunção e loucura é quando a gente enxerga padrões onde eles não existem. Ah, tá. Legal. Às vezes eles não existem, a gente está vendo coisa ali que... Mas eu até acho que faz sentido o que você mencionou, mas também tem um outro aspecto, né? Outro lado da moeda, que também eu conto que ao longo da nossa história, muitas pessoas que estavam vivenciando coisas fora da curva, né? Do aceito, né? Fora da curva da realidade consensual do momento, né? Não estavam realmente, de fato, vivenciando aquelas coisas, né? E aí, infelizmente, a nossa ciência e a nossa forma de lidar com esse tipo de coisa passou por horrendas maneiras de colocar a pessoa de volta na Matrix, né, cara? Impressionante. Você está falando agora, vamos pegar a parte do comecinho da ciência, quando as pessoas iam para a fogueira porque estavam enxergando coisas físicas, bastava ver pelo telescópio enxergar coisas para poder mudar tudo. E aquilo era sinônimo de fogueira. Imagina hoje falar sobre o alocal, o atemporal, o espacial. Não dá nem para conceber. Não dá nem para conceber, mas é parte da realidade? É parte da realidade. Falar do inconsciente, não vem com isso que isso é subjetivo, é sua mente que está criando. Talvez sim, mas talvez não. E o que tem além disso? Né? Uma coisa que é legal também agora, não é exatamente a proposta de hoje, mas eu lembrei agora, eu vou narrar essa história que eu achei fantástica. Cara. Então, o Bernardo Kastrup, num dos livros dele, que ele menciona sobre Jung, né? Ele explora assim, a carreira do Jung, tenta explicar mais ou menos as ideias principais que ele teve. Ele viajou para a Suíça, porque fazia parte da pesquisa dele, né, do país onde o Jung nasceu, e ele falou que ele estava andando, caminhando assim num lago, perto da casa onde o Jung morou, mas estava numa tarde assim de férias, ele não estava assim, na pesquisa em si, ele estava simplesmente aproveitando a tarde. E aí ele viu a casa, né, onde ele nasceu, onde ele viveu, sei lá, e ele começou a lembrar de uma série de coisas do Jung, né, e sobre a teoria das sincronicidades, né. E aí ele menciona que o Jung estava caminhando por esse mesmo lugar e ele baixou assim e viu uma pedra que tinha um formato piramidal, né, uma pedra natural, mas assim, as pontas obviamente arredondadas, mas 4 lados, né, com um biquinho assim para cima, e que isso seria a simbologia de alguma coisa que agora eu não vou lembrar o que era, mas assim, era algo que ele estava querendo representar, e o formato daquela representação, aquele símbolo era uma pirâmide, ele foi lá, baixou e pegou. E o Bernardo Kastrup lembrou daquilo, aí ele falou que ele olhou na hora assim no chão, e aí ele viu uma coisa assim, ele foi lá e pegou, e ele achou uma pedra, o exato formato, aí ele pensou, pô, mas peraí, deve ser normal, deve ser comum ter pedrinhas assim aqui, né? E eu vou procurar o resto. Ele falou que perdeu o maior tempo, não conseguiu achar mais nenhuma, só aquela vermelha do mesmo jeito que Jung mencionou. Então, assim, do ponto de vista tridimensional da realidade consensual, isso você falaria assim, isso é uma pura coincidência, não tem como, acabou, porque não existe uma relação causal. Porém, se você parte do princípio de que a mente está no substrato de tudo e que a mente sempre funciona ou se desenvolve por meio de associações, não por relações causais, está ali a explicação no substrato, né, daquilo que ocorreu,
e você identifica na hora, né? E ele falou ele acabou, né, depois revelando, então, para mim foi simplesmente uma confirmação, né, daquilo que eu estava fazendo, que eu estava no caminho certo, mas não por que foi uma questão divina, onde havia algum espírito, uma entidade me isso, porque a mecânica da consciência, ela funciona dessa forma. Eu achei bastante interessante. Genial. Essa história é ótima. E me fez lembrar do grande amigo que eu tenho, o Jorge Trópoli, foi de Rama tal, que ele sempre dizia, ainda diz, né? O universo está falando com a gente o tempo inteiro. É a gente que não está ouvindo, né? Mas ele está falando, o universo está falando com a gente o tempo inteiro. Abre o olho, põe um cotonete, limpa um pouco. Pô, tem um monte de símbolos, ideias e informação. A gente já falou sobre isso. O universo é basicamente informacional. Isso. Se a gente estiver sintonizado para isso, a gente pega um monte de informação. Se vamos conseguir transformar esse conhecimento em sabedoria, é outra história. Mas a informação está aí. Está aí. Exato. E a gente pode captar. Ele usa também, o Dr. Siddhartha, o sonho é um dos diais que a gente pode usar para sintonizar. A meditação é outra, a pesquisa é outra, a literatura é outra, tem vários. Por que abrir mão de uns e só valorizar outros? Por que não utilizar todos que estão à nossa disposição e tentar encaixar? É desafiador? Bem-vindo à vida. Esse aqui é o bacana. Bem-vindo à vida. E se a vida pode ser entendida como um tipo de experiência, né, cara? Porque a gente não pode também dar o mesmo tipo de valor aos sonhos, porque os sonhos também são experiências, né? São experiências endógenas, né? São experiências internas, subjetivas, mas não deixam de ser experiências, porque são experiências na mente, na consciência. Então, assim, tudo é experiência. Então, assim, é como se a gente estivesse passando por experiências que estão sendo completamente relegadas a algo sem sentido algum, através do qual não dá para se extrair nada de interessante ou útil, né, cara? Então, acho que talvez aí esteja o grande erro. Um dos casos de juízo de valor mal feito. Desvalorizando uma coisa que deveria ser muito mais valorizada do que muitas outras coisas que a gente dá mais bola do que deveria. Então, e as experiências, né, que vão dando substância para que a informação ela seja acumulada, né, ao longo do tempo, né, cara? Então, se você não passa pela experiência, seja ela qual for, não tem como a informação ali ser estampada e gravada, né, cara? Então... E outra coisa que é legal me ocorreu agora te ouvindo, como somos bilhões, deve ser muito interessante a gente compartilhar, porque essa é outra característica bem nossa. A gente narra para compartilhar com os demais e trocar. E o que foi significativo para mim pode ser muito significativo para você também, de uma outra maneira, e te ajudar em outras coisas para você. E assim por diante. Então, servirá no âmbito individual e servirá no âmbito coletivo. Ele coloca uma coisa muito legal. Nunca na história da humanidade a gente teve tantos recursos para solucionar os problemas. Não falta recurso para solucionar os problemas. Mas a gente não consegue, a gente está patinando. Não falta recurso de comida, de tecnologia. A conclusão dele é: a gente está sonhando muito mal. A gente não está projetando os nossos desejos coletivos, a gente está sonhando mal. Né? Cadê o nosso sonho coletivo? Vamos resolver isso aqui para todos, benefício de todos, né? Está muito mal. E esse próprio exemplo do Castro, né, com essa questão da sincronicidade, é um exemplo de algo que foi compartilhado. Se Jung não tivesse compartilhado isso, o próprio Castro jamais pararia para pensar a respeito daquilo lá e ter confirmado, né? Confirmado, obviamente, não estou falando do aspecto científico, não é isso, mas não podemos dizer que apenas o jeito científico de confirmar é o único válido, né? Então... não, mais. Colaborando com o que você está falando, usando um termo que a gente usou bastante hoje, ele ousou experimentar. Não, deixa eu olhar. Deixa eu baixar, olhar, pegar. Né? Isso é que é legal, né? Arriscar. Exato, muito legal. Mas enfim, cara, eu acho que estamos aqui já encaminhando para os 2 minutos finais. Acho que já deu 1 minuto, né? Mas beleza, então, cara. Então acho que já deu pelo tema que propomos aqui, super cabeludo, né? Mas acho sonhamos bastante. Conseguimos explorar um pouquinho mais. Então, queria agradecer mais uma vez a mais um episódio de Contatos Insólitos, cara. Valeu mesmo, muito obrigado. Aproveitando aí, pedindo às pessoas, né, que se inscrevam no canal, né, que façam seus comentários, deem um like aí no vídeo, ou se não gostou também podem falar, né, não tem problema algum. E, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Grande abraço, amigo. Valeu, garoto. Bons sonhos. Até mais. Você também. Tchau, tchau. Tchau.